Gente, que alegria estarmos juntos nessa manhã para rezar a graça da cura interior. Rezarmos aquilo que o Padre Léo, nosso pai fundador, nos ensinou. Pedir sobre nós a graça da cura interior. O Padre Léo chegou a dizer numa pregação que Jesus ressuscitado não fez nenhum milagre de cura física, fez milagre de cura interior. Para nós chegarmos ao céu, até o último dia, até o último instante da nossa vida, nós precisaremos pedir ao Senhor a graça da cura interior. Amém? Então, para a gente bem rezar nessa manhã, eu quero recordar para quem já sabe, mas eu quero dizer para quem não sabe, que em Betânia para nós algo muito caro são os nossos jardins. O Padre Léo nos ensina a preparar a terra, a plantar e depois observar a flor que nasce e contemplar que a flor arranca do solo o melhor para transformar então naquela exuberância de cores e de perfumes. E assim deve ser a minha e a sua vida. Aonde quer que o Senhor nos plante, nós precisamos arrancar o melhor. Mas tudo começa no preparo da terra. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração, porque enquanto rezava para preparar essa pregação, o Senhor incomodava no meu coração que nós precisamos rezar e pedir ao Espírito Santo que prepare o nosso coração, que prepare o nosso coração para tudo que nós temos a viver nessa manhã, ao longo desse dia. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, por intercessão de Santo Antônio neste dia, nós queremos pedir sobre nós a graça, a força, a unção e o vigor do carisma que o Senhor nos confia a viver. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, feche os seus olhos aí onde você está, coloque a sua mão também sobre o seu coração, e vá pedindo, Espírito Santo, vem trabalhar no meu coração, para que eu possa acolher a vontade do Senhor para mim, para que eu possa acolher nessa manhã, tudo que o Senhor quer dizer para mim, por mim, e apesar de mim, porque apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas misérias, das minhas mazelas, por isso vem, Espírito Santo, prepare a terra do meu coração, e que cada palavra que o Senhor disser para nós nessa manhã, que seja como semente caindo em terra boa, que seja como semente caindo numa terra fértil para gerar frutos. E os frutos que nós queremos, Senhor, nessa manhã, é a graça de vivermos a cura interior, sem a qual, Senhor, não vamos conseguir. Nós precisamos, Senhor, da cura interior. Por isso olha para nós nessa manhã. Nós te pedimos, Espírito Santo, desça sobre nós, prepare o nosso coração. E alamandar, e alamandar. Espírito Santo, vinde orar em mim. Canta isso. Espírito Santo, vinde orar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia, canta isso. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia
Mais uma vez, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Essa semana eu fazia direção espiritual e o padre me dizia assim, o padre Davi, ele me dizia assim: meu filho, quando se trata de ferida da alma, somente aquele que pode penetrar nossa alma é capaz de resolver. Por isso eu quero te convidar agora, meu irmão, minha irmã, num ato de ousadia, num ato de entrega ao Senhor, a ficar de pé, para a gente cantar mais uma vez: incendeia a minha alma. Nessa certeza, o Senhor vai incendiar o nosso coração. Aquele que pode acessar o meu e o seu coração, quer fazer em nós, por nós, e preste atenção nisso, apesar de nós. Por isso vamos cantar mais uma vez esse refrão: incendeia a minha alma, e que você possa erguer os seus braços, que você possa rezar, deixe o seu corpo rezar junto nesse momento, dessa manhã. Por isso, cantemos: incendeia, incendeia, Senhor, a minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor, nesse lugar. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. O Senhor traz ao meu coração que muitos estamos aqui pedindo pela restauração das nossas famílias. O Padre Léo, que tanto rezou por famílias restauradas, intercede por nós nessa manhã. Você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que nessa hora reza pela restauração da sua casa, pela restauração da sua família. Eu quero propor agora, em vez de cantarmos incendeia a minha alma, cantemos então: e restaura a minha casa, e restaura a minha casa, e restaura a minha casa, Senhor. Restaura e restaura a minha casa, e restaura a minha casa, e restaura a minha casa, Senhor. E restaura a minha casa, e restaura a minha casa, e restaura a minha casa, Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora sim podemos nos assentar. Amado irmão, amada irmã, eu me chamo João Coleto, sou missionário da comunidade Betânia e quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje para juntos rezarmos, para juntos pedirmos a intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Você que trouxe a Sagrada Escritura, pode abrir no Evangelho de São Mateus. São Mateus capítulo 1. Como dizia o Padre Léo, você nem precisa abrir a boca para poder dizer qual é o capítulo. Não é verdade? São Mateus capítulo 1, versículo 20. O tema proposto para nós nessa manhã é a cura da rejeição no carisma Betânia. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim:
Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação. Amado povo de Deus, para que a gente possa rezar a cura da rejeição, nós precisamos entender, compreender o que é a rejeição. A rejeição é o sentimento de não se sentir aceito, de não se sentir acolhido, de não se sentir amado. E quando nós trazemos isso para a realidade da comunidade Betânia, isso se torna um pouco mais desafiador, porque acolhemos cada um que vem até nós como o próprio Cristo, mas de forma especial, os nossos prediletos, os dependentes químicos, marginalizados pela sociedade, aqueles a quem a sociedade olha e diz que não tem mais jeito. O Padre Léo nos ensina que é possível em Betânia. Então rezar a cura da rejeição no Carisma Betânia é algo muito sagrado para nós, é algo muito caro ao nosso coração. Porque veja bem, quando chega um filho, uma filha, nas nossas casas de missão, nos nossos recantos, e começa a contar a sua história de vida para nós, em acompanhamento, a maioria das vezes o que podemos perceber é: a minha família não acredita mais em mim, o meu pai não acredita mais em mim, a minha mãe não acredita mais em mim. Eu tive uma experiência recente, de acolher um filho, e ele disse assim: João, quando eu saí de casa, para vir para Betânia, a minha mãe disse assim: olha, de lá, você já arruma um lugar para você ir, porque aqui eu não quero mais, eu não consigo mais, porque a dependência química, ela não desfigura só a pessoa, ela desfigura toda a família. Toda a família precisa de cura interior, não só aquela que está vivendo a realidade do vício, mas toda a família. E ali, eu fui rezando a história de vida dele com ele, e eu falei assim: meu filho, o que a gente precisa rezar é aquilo que o Senhor nos diz no Salmo: mesmo que a minha mãe, o meu pai me rejeitem, o Senhor me quer. Bate assim no seu peito e diz: o Senhor me quer. É a certeza que eu e você precisamos ter. Porque quando no Carisma Betânia vamos acompanhando, fazendo acompanhamento da história de vida, e é muito interessante porque o primeiro ouvido que escuta é o que está mais perto da boca, então é o meu. Então, como diz uma irmã de comunidade, é um moído, porque a gente vai sendo instrumento, enquanto o Senhor vai curando a nossa história. Enquanto rezava, eu falava: Senhor, falar da cura da rejeição no Carisma Betânia, meu Deus, na hora a gente parece que não vem nada, nenhuma lembrança. E aí então, eu falei assim: eu acho que o primeiro curado da rejeição no Carisma, pela minha vocação, fui eu mesmo. Eu comecei a recordar
da minha história junto à comunidade Betânia. Eu cheguei na comunidade em 2018, lá no Recanto de Italva, no Rio de Janeiro. Eu morava numa cidade perto, numa cidade tão grande quanto o Biguá do Padre Léo. Lá em casa eu sou instrumento de graça para os irmãos que começam a fazer piada porque a minha cidade é muito grande. O diácono Ideraldo diz que na minha cidade é uma cidade de primeira, porque se passar a segunda já acabou a cidade. Né, Ideraldo? Então, uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamada Carabuçu. Hoje, inclusive, estão em festa lá, porque a paróquia é de Santo Antônio, e hoje, dia de Santo Antônio, estão em festa. Mas veja bem, saía de Carabuçu, ia para Italva, para viver lá no Recanto, só que chegou o momento que o encardido colocou veneno na ponta de uma flecha que acertou o meu coração. E aí naquele momento eu comecei a me distanciar da comunidade, me sentia rejeitado. E naquele momento eu voltei a ir para a festa, vivi aquela experiência do filho pródigo. Voltei para a festa, voltei a viver uma vida desregrada. E aí um dia eu fui para o Recanto e já estava muito certo, vou me desligar da comunidade. Detalhe, já estava mais avançado um pouquinho na formação. Eu falei, eu vou me desligar da comunidade. Capaz que vou ficar na comunidade desse jeito? Eu acho que ninguém me quer nessa comunidade. Eu vou embora. E aí, quando eu cheguei no Recanto, eu sentei com a Fabíola, consagrada da comunidade, que era a minha formadora. E eu falei assim, Fabíola, eu quero ir embora. Eu não vou ficar mais em Betânia. Não precisa falar comigo, eu não quero, eu vou embora. E ela disse assim, não. Sabe aquela coisa, eu todo empolgado, dizendo que ia embora. Não. Meu Deus, já tremi na base ali, né? E aí ela dizia assim, mais nada, João. Você sabe por que você quer ir embora? Porque é mais fácil você ir embora e não ter que encarar eu, os filhos, o Sandro, que é o esposo dela. É mais fácil. E naquele momento eu comecei a chorar e eu disse assim, é verdade. E na vida em Deus a gente não pode escolher o que é mais fácil. Na vida em Deus, eu e você precisamos permanecer, perseverar, e ir permitindo que o Senhor cure as nossas feridas. No momento em que você se sente rejeitado, rejeitada, e a rejeição é um sentimento muito comum na nossa história, não é verdade? Quantos de nós não nos sentimos talvez rejeitados no nosso trabalho, rejeitados na pastoral, gente, até dentro da igreja. Talvez a gente chega todo empolgado para atuar numa pastoral, e de repente alguém olha e fala assim, não, hoje não é a sua escala não. Meu Deus, eu saí de casa, arrumei cabelo, passei até Gumex. Se fosse aqui na Canção Nova, você ia chegar e ir para uma sala dos milagres lá embaixo, que passa assim umas coisas na gente, uns rebocos, para a gente ficar bonito na televisão. Mas pelo que eu estou vendo por aqui, só não faz milagre, né, gente? Que olha, acho que televisão até engorda a gente. Mas a gente se prepara e fala, e chega lá como uma baldada de água fria. E na nossa humanidade, o que a gente logo pensa é, vou embora, vou sair. Mas se a gente buscar refúgio na palavra de Deus, a gente vai ver que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Muitas vezes, gente, é muito difícil a gente caminhar enquanto os nossos pés sangram. É difícil a gente seguir. É difícil renunciar. Conta-se uma história que um jovenzinho morava com a sua família no sítio. E aí naquele sítio tinha um lago.
e tinha ali um crocodilo. Então, os pais sempre alertavam: não pode brincar na beira do rio, na beira do lago. Não pode brincar na beira do lago porque é perigoso. Não pode brincar na beira do lago. Não vai lá, hein? Só que um dia, criança brincando, e criança de roça sabe como é, né? Não tem celular, é correndo no quintal de casa, e a criança corre para um lado, a criança corre para o outro, e de repente a criança cai no lago. Ai, gente, quando aquela criança cai no lago, o que não era para acontecer, aconteceu. De repente só houve um barulho na água, muitos gritos, o pai logo sai correndo, e quando chega na beira do lago, o lago já está todo vermelho, com o sangue daquela criança, e num ato de coragem, num ato de quem ama, o pai tomou aquela criança pelos braços, e ali começou uma briga pela vida, uma guerra pela vida, porque o pai agarrado nos braços daquela criança, tentando puxar, e o crocodilo com a boca ali nas perninhas da criança. Então o pai consegue ainda tirar aquela criança das presas do crocodilo, só que, infelizmente, as perninhas da criança tinham sido dilaceradas. Era uma cidade pequena, então o fato logo se espalhou e todos ficaram sabendo do que tinha acontecido. Então, levaram lá para o hospital e de repente estava tudo quanto é repórter lá para poder entrevistar, para poder saber o que aconteceu. E o rapazinho coberto pelo lençol já tinha feito a cirurgia. E de repente chegou um repórter e falou assim: eu vim aqui porque eu quero que você mostre para nós as marcas que isso deixou. E todo mundo pensando que o rapazinho já logo fosse puxar o lençol para mostrar as suas pernas, ele tirou o lençol, a parte de cima, e mostrou os seus braços. E ele disse assim: se tem uma ferida que hoje eu quero mostrar, é a ferida que causou nos meus braços pelo esforço do meu pai, em me tirar das garras do crocodilo, em me tirar das presas do crocodilo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer nos salvar. Talvez eu e você estamos tanto tempo lutando com a nossa rejeição, lutando com as vezes que nós estamos num cantinho escondido, e a gente acaba perdendo a dimensão que existe um Deus que quer nos salvar. Enquanto eu rezava por essa pregação, uma das coisas que o Senhor incomodava muito forte no meu coração é: o Senhor quer nos salvar. É com essa história ferida, machucada, é com essa história que talvez tenha cicatriz na sua perna, que o Senhor quer me salvar e quer te salvar. Mas muitas vezes eu e você só temos mostrado de fato a cicatriz que ficou na nossa perna, enquanto os nossos braços estão cheios de marcas, porque o Senhor insiste em nos resgatar, o Senhor que desce ao nosso encontro. É bonito aquele quadro do dedo de Deus, né? Um dedo espichado e um dedo mais curvado. O dedo que está espichado é o dedo do Senhor, o dedo que está mais curvado é o meu e o seu. O Senhor quer nos salvar. Muitas vezes nós precisamos nos atentar, porque quando vem a rejeição, logo vem umas coisinhas junto. Tem um salmo que diz: não aninheis em vosso coração, e aí traz lá uma sequência de coisas erradas que a gente não pode fazer ninho no coração. E o Padre Léo nos ensina: quando se faz ninho é para chocar, e logo nascem os filhotes. Quando a gente faz ninho da rejeição no nosso coração, a gente precisa tomar cuidado com o orgulho. O orgulho é uma das coisas que vem por consequência. Sabe aquela coisa assim: ah não,
já que não me acolheram, já que me rejeitaram, eu não vou mais lá, não quero nada com isso, azar. Esse ano, rezando com São José, a gente precisa dizer, azé, nada de azar, azé. Vamos correr para São José, não é verdade? No nosso carisma, esse ano, olhando para São José, olhando para aquilo que o anjo disse a José, a primeira coisa que o anjo chegou para ele e disse foi: não tenha medo, não temas. Talvez você está parado nesse medo, parado nesse sentimento de culpa. Não, eu sou rejeitado porque eu sou culpado. Certa vez eu atendia uma vocacionada na comunidade, e no acompanhamento ela me disse: João, eu sou rejeitada pela a minha mãe. Eu sinto muito forte isso no meu coração, a minha mãe não me ama. Eu dizia para ela: mas como assim sua mãe não te ama? Eu vejo a sua mãe tão empolgada com você, eu vejo a sua mãe tão orgulhosa de você estar seguindo nos caminhos do Senhor. E ela me disse: não, mas ela me rejeitou, tenho certeza. Falei: então vamos rezar a história, porque é na nossa história, é a parte da nossa história, é com essa história que o Senhor quer nos salvar. Então eu comecei a rezar com ela a história de vida, usando um livro do Padre Léo chamado Rezando a Vida. Fica a dica, hein? Depois pode passar ali na lojinha da Canção Nova e adquirir. E ali a gente rezando, e o Senhor logo trouxe ao coração dela que de fato ela tinha sofrido um impacto enquanto ela estava ainda no ventre da sua mãe. E ela falou assim: eu tenho certeza que a minha mãe bateu na barriga, e por isso que hoje eu sinto esse sentimento. Mas Deus incomodava no meu coração que ali ainda não era a raiz disso. E aí a gente continuou rezando, e Deus logo trouxe a imagem daquela mãe grávida, levando um escorregão e caindo sentada. E dali ela sofreu esse impacto. A mãe não bateu na barriga, a mãe sofreu um acidente. E aí quando ele começou a rezar, pedindo ao Senhor a graça de fato penetrar no coração, pedindo ao Senhor a graça de fato ir mais profundo. Então ela conversou isso com a mãe dela, e a mãe dela disse assim: minha filha, quando eu caí, quando era grávida, ela chegou assim para a mãe dela: mãe, quando a senhora estava grávida de mim, a senhora caiu? Porque lá, né, a gente às vezes cai, né, tal. E ela falou assim: minha filha, a mãe estava lavando a varanda, e aí acabou escorregando na água e caiu, e eu fiquei com tanto medo de perder você, eu saí dali, eu fui direto para a igreja, pedi: Senhor, não deixa que nada tenha acontecido. Gente, olha como a gente precisa adentrar mais fundo, quando nos sentimos rejeitados, quando nos sentimos distantes. O sentimento que me vinha ao coração, eu rezava e Deus trazia uma imagem. Hoje eu faço parte da equipe vocacional da comunidade, junto do Ribamar, de outros irmãos, a Paola, Mirella, Padre Jonas. E uma das coisas que me vinha ao coração foi que no nosso retiro vocacional do ano passado, a Patrícia, uma irmã de comunidade, foi pregar, e a primeira frase da pregação dela ainda está gravada no meu coração, onde ela disse assim: no Carisma Betânia, todo mundo tem o seu lugar. E quando ela diz isso, eu rezando essa semana, me vinha isso ao coração, é para dizer para você que está aqui, para você que está em casa nos acompanhando, que no Carisma Betânia, você tem o seu lugar. No Carisma Betânia, você é acolhido, ninguém vai rejeitar você. Acredite, não rejeitaram a mim, aos meus irmãos, não vão rejeitar você. No Carisma Betânia todos têm o seu lugar, seja para
viver uma experiência vocacional, seja para viver uma experiência sendo acolhido por esse carisma, para então viver a restauração. Mas no carisma Betânia todos têm o seu lugar. Talvez é por isso que você está aqui hoje. Talvez você saiu da sua casa na manhã de hoje, uma manhã mais fria, talvez queria até ficar lá na cama, quentinha. Mas então você saiu de casa e tem um motivo pelo qual você saiu de casa. Por mais que eu seja bonitão, não foi para me ver que você saiu de casa. Você saiu de casa porque o Senhor quis que você estivesse aqui. O Senhor talvez olha para a minha e para a sua história e diz assim: sabe aquela rejeição que você traz no bolso? Chegou a hora de desenterrar ela. Sabe aquele dia de 1900 Guaraná com rolha? Você sofreu aquilo e ainda está aí, fazendo ninho e chocando. A cada temporada é uma ninhada diferente. Talvez o Senhor te trouxe aqui hoje só para poder desterrar isso. Só para poder desterrar esse trauma, essa rejeição, essa ferida. Porque nós precisamos aprender que para que nós bem vivamos o agir de Deus, o transbordar de Deus na nossa história, nós precisamos de oração, de esvaziamento, de desejo e de busca. Nós precisamos de oração. Para curar a rejeição, nós precisamos de rezar. Senhor, eu estou me sentindo assim, eu me coloco diante do Senhor, me sinto assim tão rejeitado. E com essa rejeição, Senhor, eu tenho ficado orgulhoso, orgulhosa. E aí eu preciso me esvaziar. Rezar esse esvaziamento. Sabe? Quando a gente sai de uma confissão, por exemplo, nossa, estou leve. Sabe? É mais ou menos por aí. Na cura interior é a mesma coisa. Nós precisamos esvaziar o nosso coração. Rezar pedindo a Deus a graça. E começar a rezar pedindo a Deus o esvaziamento. Senhor, tira de mim. Esvazia, Senhor, o meu coração. Para que então nós possamos bem desejar. Que é um outro ponto. O desejo. Nós precisamos desejar a cura do nosso coração. Quem aqui acompanhava as pregações do Padre Léo? E ainda acompanha? Quem não acompanha, comece a acompanhar, hein? Toda segunda-feira, às 21h, na TV Canção Nova. O Padre Léo falava que Jesus ressuscitado apareceu para Pedro, para curar o coração de Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, né? E aí o Padre Léo fala assim: sabe por quê que Pedro negou Jesus? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Talvez você está carregando aí uma birra até mesmo de Jesus. Jesus, o Senhor curou a sogra e agora eu estou com birra do Senhor, estou me sentindo rejeitado pelo Senhor. Desses 3 meses, 22 dias, 5 horas e 2 minutos que a sogra está morando comigo. Então talvez, porque o Senhor não está mudando aquilo que você quer, a rejeição, você se sente rejeitado até mesmo pelo próprio Deus. Talvez você veio aqui hoje, nessa manhã, rezar pela tua família. Nossa, faz tanto tempo que a minha família não se reúne para ir à missa, para ir à igreja. Senhor, mas tanto que eu rezo. Hoje é dia de Santo Antônio. Como é que está as moças aí pedindo a intercessão de Santo Antônio? Talvez está se sentindo rejeitado. Santo Antônio ajuda esse povo. Então, começa essa rejeição até mesmo do sagrado. Ai, Deus, não... sobretudo nesses tempos que vivemos, né? Um tempo de, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me odeia, eu sou um coitado, me crucifica eu, bota eu no lugar de Jesus. Nós precisamos de gente forte, gente firme na fé, gente que embora vá passar tribulação, não vai desistir. Eu ouvi essa semana, gente, ficou muito gravado no meu coração.
no final, é entre eu e Deus. No final é entre você e Deus. O padre me dizia assim: João, quem passa por uma tempestade, mas passa na presença de Deus, vai enfrentar só um ventinho, porque está na presença de Deus. Agora quem passa por um ventinho, mas não está na presença de Deus, vai ser como se estivesse enfrentando, atravessando uma tempestade. Quem sofre com Deus sofre diferente. Ouço muito isso da Patrícia lá em casa. João, quem sofre com Deus sofre diferente. Isso é real. Quem sofre com Deus sofre diferente. São José tinha medo de acolher Maria. Talvez a rejeição não vem trazer ao seu coração nem um pecado, nem o orgulho, mas talvez vem trazer o medo, e o medo paralisa. Quantos de nós estamos paralisados pelo medo? Estamos paralisados. Não conseguimos dar passos porque, não, eu fui rejeitado, eu não consigo ir lá mais, eu fico com aquele medo e fico parado. E Deus quer usar de você. Deus quer usar dos seus talentos. Deus quer usar da tua vontade. Minha gente, o carisma da comunidade Betânia é o acolhimento. Tem coisas que a gente faz, que a gente confia e acolhe. Não é porque a gente sabe, nossa, isso está garantido, isso aí está garantido. Não. É porque a gente acolhe. Primeira coisa que nós temos que acolher é a vontade de Deus para nós, por nós e apesar de nós. Tem coisa que é mistério. Meu Deus, por que essa irmã chegou aqui na pastoral hoje toda arrumada para servir? Não sei. Não é a escala dela? Aproveita ela para alguma coisa. Ainda que seja para ficar na porta da igreja dando bom dia, boa tarde, Jesus te ama. Ainda que seja para isso. Rezava que se no carisma Betânia todos têm o seu lugar, é porque o Senhor quer salvar. O Monsenhor Jonas Abib escreve no prefácio do livro Na Trilha da Cura, livro do Padre Léo. Monsenhor escreve no prefácio assim, achei isso muito interessante. Monsenhor fala que quem quer viver o Evangelho 24 horas por dia, faça a experiência de passar um dia em Betânia. Se você quer viver o Evangelho 24 horas por dia, faça a experiência de viver um dia em Betânia. É acolhendo cada um como quem chega, do jeito que chega. Uma das experiências de acolhimento que muito movem o meu coração foi quando eu morava na missão de São João Batista, em Santa Catarina, e chegou um rapaz lá no recanto, gente, totalmente desfigurado, bêbado. E ele chegou gritando: Pai Deraldo. Pai Deraldo, Mãe Margarida. E logo o Deraldo desceu. João, eu era responsável da casa masculina, a casa Lázaro. E o Deraldo falou: João, arruma um quarto aí pra gente dar um banho nesse rapaz. E aí, falei: Dera, pode entrar nesse quarto aqui. E tal, o Deraldo lá, dando um banho naquele rapaz. E contando histórias. Que aquele rapaz foi acolhido em Betânia, era criança ainda. Foi o primeiro filho de Betânia. E estava lá, precisando de acolhimento de novo. E o Deraldo lá dando banho nele. Eu fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes o Deraldo não deve ter dado banho nesse rapaz, puxado a orelha. E ele está aqui de novo.
Por isso que no Carisma Betânia, todos têm o seu lugar. Agora eu quero convidar você para a gente rezar. Já que a gente já identificou, eu tenho certeza, porque o Senhor incomodava no meu coração, que trazia ao seu coração momentos em que você também se sentiu rejeitado. Agora que a gente já identificou, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente rezar. E como no Carisma Betânia todos têm o seu lugar, eu quero convidar os meus irmãos consagrados, os padres que estão aqui, para que possam vir aqui também nesse momento. No Carisma Betânia todos têm o seu lugar, e nós, comunidade Betânia, queremos te acolher nessa manhã. Queremos acolher do jeito que você está, para a gente rezar a cura interior. O Carisma Betânia é um carisma de cura interior. É um carisma que vem como resposta para esse mundo. E é nessa resposta que nós queremos estar aqui hoje, rezando com você a cura do coração. O que te traz e que te faz se sentir rejeitado hoje? É do jeito que você está. Talvez na sua vocação. Feche seus olhos nesse momento. Quero pedir, isso é comunidade. Quem ama faz comunidade, nunca fica sozinho. Foi ouvindo isso do próprio Senhor que saí do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade grande, né, Ideraldo? Foi ouvindo isso do Senhor que saí de Carabuçu, depois de já ter vivido dentro da comunidade o sentimento da rejeição. Foi ouvindo isso do Senhor. Quem ama faz comunidade e nunca fica sozinho. Que decidi sair de lá para doar minha vida em Betânia. Naquele momento saí para doar 1 ano. Minha mãe está esperando esse 1 ano terminar até hoje. É porque o tempo de Deus é diferente, mãe. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nessa manhã, Senhor, nós queremos te apresentar o nosso coração. O nosso coração frio, ferido, machucado. O nosso coração que tantas e tantas vezes, Senhor, se sentiu rejeitado. Eu me senti rejeitado, Senhor, talvez no ventre da minha mãe. Eu me senti rejeitado, Senhor, talvez quando era criança e que ninguém queria brincar comigo. Talvez é ali, Senhor, que eu me senti rejeitado, rejeitada. Talvez, Senhor, eu me senti rejeitado, rejeitada na minha adolescência. No momento, Senhor, que eu fui descobrindo que eu não era mais criança, o meu corpo foi sendo transformado, foi mudando, eu fui crescendo, Senhor, eu fui assumindo responsabilidades. E ali, Senhor, ali talvez eu não me senti acolhido, eu me senti rejeitado. E é com esse coração, Senhor, que hoje eu venho aqui dizer que eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, de todo o meu coração. Mas eu não posso, Senhor, parar na minha ferida. Eu não posso parar, Senhor, nas marcas que eu trago na minha perna. Marcas causadas pelo encardido que toda a vida tenta me puxar de volta para o meu passado, para a minha vida errada. Não, Senhor, eu quero mostrar, Senhor, as marcas que eu trago nos meus braços, porque o Senhor quer me salvar. Eu quero mostrar, Senhor, as marcas que eu trago do seu esforço em me salvar. E eu quero dizer para o Senhor, sim, Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo, Senhor. Eu quero, Senhor, nessa manhã dizer para o Senhor, de todo o meu coração, eu quero, Senhor, acolher a sua vontade. Eu quero, Senhor, nessa manhã dizer que eu não sou rejeitado. E se eu ainda me sinto rejeitado, rejeitada, eu quero acolher esse Espírito Santo que vai operar no meu coração nessa manhã. Você que nos acompanha de casa, tome posse dessa graça para a sua vida também. Acolha a vontade de Deus para você nessa manhã. O Senhor quer te salvar. O seu coração do jeito que está, frio, ferido, machucado,
ainda com sentimento de rejeição, acolha a força do Carisma Betânia aqui, e que pela rede de TV chega à sua casa, porque o Senhor quer nos salvar. Existe aqui hoje uma comunidade que quer rezar por você. Senhor, derrama as tuas graças sobre nós, derrama as suas graças sobre cada um de nós. Hoje é dia do Imaculado Coração de Maria, e Maria é aquela que acolheu o Espírito no seu coração, e ao acolher o Espírito no seu coração, ela gera para nós o próprio Filho Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a acolhermos o Espírito Santo dentro de nós para curarmos as nossas feridas, curarmos aquilo que ainda machuca, curarmos aquilo que ainda dói, curarmos aquilo que ainda tem nos ferido, tem nos levado para o nosso pior. E queremos pedir a poderosa intercessão da Virgem Maria sobre cada um de nós, ela que, acolhendo a força do Espírito, assim gerou Jesus para o mundo, assim possa gerar em nós o Espírito, pela sua intercessão, a força do amor. Se ontem nós rezávamos o coração de Jesus que se entrega e foi rasgado por mim e por você, hoje nós celebramos esse coração que aprendeu a acolher Jesus, e ao acolher Jesus se sentiu tão amado, tão amado, tão amada, que decidiu gerar e deu o seu sim. E ao dar o seu sim, nós sabemos que o próprio Jesus se fez carne no meio de nós. O novo Filho de Deus, a nova filha de Deus, vai nascer a partir do acolhimento desse amor, vai nascer a partir do acolhimento da misericórdia do Jesus, que não nos olha com julgamento, mas que olha com amor. E queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora, porque ela que experimentou esse amor por inteiro no seu ventre, ela nos ensina o que nós estamos perdendo quando nós nos voltamos para o pecado e esquecemos do amor. O amor, ele não condena, o amor, ele convida para um jeito novo. O amor, ele não aponta culpados, o amor, ele atrai para a misericórdia. O amor, ele não fere para que você realmente caia. O amor, muitas vezes, ele nos fere para curar. Como alguém que por vezes tem uma ferida infeccionada e precisa limpar essa infecção para poder curar. O amor é a ação do Espírito que vem até nós e nos liberta dessa infecção, da ferida, do pecado, da morte, da rejeição, e assim nos coloca na dinâmica da cura, na dinâmica de um tempo novo, na dinâmica da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, coloca a mão no teu coração e peça essa água viva do Espírito Santo sobre você. Peça essa água viva para que você possa acolher no teu coração a presença do Filho Jesus, para que você possa acolher a força que transforma, a força que cura, a força que renova. E em nome de Jesus, sobre a poderosa intercessão de Nossa Senhora, sobre a intercessão do servo de Deus, Padre Léo, que ouvindo a voz de Deus fundou Betânia, você alcance a graça da cura no dia de hoje. Que caia por terra em nome de Jesus toda a rejeição, que caia por terra em nome de Jesus todos os pecados cometidos por causa da rejeição, que caia por terra hoje todas as feridas que ainda impedem você e eu de caminharmos. E aí, meu irmão, minha irmã, você sabe qual é a origem dessas feridas? Se você hoje está ferido com sua mãe, traga a imagem da sua mãe na memória, mesmo que ela já tenha partido, e peça: Espírito Santo, lava. Se você tem alguma ferida e hoje dessa rejeição, como João pregava para nós com teu pai, peça uma gota sagrada do sangue misericordioso de Jesus e diga: Senhor, uma gota desse sangue sobre a vida do meu pai. Não importa se ele merece ou não merece, o que importa é a vontade de Deus, que também deseja salvar esse homem.
que também deseja cuidar desse homem. E é a misericórdia do Senhor que nos permite, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é o nosso sentir bem, mas é a necessidade de um tempo novo, a necessidade de ressurreição. Por isso peça, Senhor, hoje, pedimos hoje, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre as nossas mães, uma gota do Teu sangue sagrado sobre os nossos pais. E você, pai e mãe, que hoje sofre por causa do seu filho, por ele estar distante, ou porque está envolvido com a dependência química, ou porque hoje vive uma situação distante de Deus e precisa de conversão, peça que o Imaculado Coração de Maria possa ir ao encontro desse filho e trazê-lo de volta para os cuidados de Deus. O Senhor liberta muitos corações aqui do medo. Você que sofreu uma síndrome do pânico, que não sabia de onde vinha, e este medo te consumia, te impedia até mesmo de ir à igreja, e hoje você está acompanhando a canção nova, e hoje o Senhor encontrou um meio de adentrar a sua casa, o seu coração, você que está aqui presente, e hoje Ele te liberta de toda a opressão. E o outro medo também que o Senhor coloca, que Ele está libertando agora, é o medo da vocação. Quando eu vi as irmãs aqui no rincão, o Senhor me falava deste medo de assumir a vocação, de ficar inventando desculpas para tomar posse daquilo que é seu. E hoje o Senhor te chama a mergulhar a águas mais profundas, que assim como São José nós temos necessidade de Deus. Para vencer os nossos medos, nós precisamos estar em Deus. Por isso se coloque inteiramente na presença deste Deus, reconhecendo o seu coração como necessitados. Sim, Senhor, nós somos necessitados de Ti. A nossa alma anseia por Ti, Jesus, porque o Todo-Poderoso quer fazer em nós maravilhas, e o Teu nome é poderoso para fazer, Senhor, e por isso Ele convida você hoje, que tem medo no seu coração, creia, venha para perto de mim, meu filho, tenha coragem de doar um ano da sua vida, procure um seminário, vá para uma congregação, mas queira a Deus, queira estar na presença de Deus, porque Jesus Ele faz o convite, mas Ele espera uma resposta. Este convite na liberdade do seu amor, no seu coração que é justo, que age com misericórdia para cada um de nós e nos escolhe. Por isso o Senhor nos liberta de todo medo, nos liberta, meu Senhor, de tudo aquilo que nos impede de nos lançarmos inteiramente na Tua misericórdia, no Teu amor que nos escolhe, assim como escolhestes Maria para ser a mãe do nosso Senhor. Tu nos escolhestes hoje, Jesus. Por isso dai coragem a este povo. Tu és o meu povo e eu sou o teu Deus. Que você tenha consciência disso, meu irmão, minha irmã. Você faz parte deste povo escolhido. Por isso vamos cantar agora, para encerrarmos este momento, que a nossa alma tem necessidade de Deus, a nossa alma tem necessidade deste Deus vivo. Por isso levante os seus braços e cante isso. Eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti, meu Deus, eu preciso mais, eu preciso mais de Ti, preciso mais, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti, meu Deus. Vai cantando isso para Jesus. Mais que a vida
essa seja a nossa oração para o Senhor. Eu preciso de Ti. Quando você se sentir rejeitado, rejeitada, eu preciso de Ti. E quando você sentir que já tentou de tudo, se achegue, porque em Betânia tem lugar para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.